Quais são os melhores instrumentos que podemos utilizar em casos de suspeita de transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura? Hoje vamos falar sobre os instrumentos de avaliação neuropsicológica que podemos utilizar tanto em crianças, adolescentes, como em adultos, nesses casos de transtorno específico da aprendizagem. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos sobre as escolhas de instrumentos da avaliação neuropsicológica que eu estou fazendo aqui no nosso canal do YouTube em comemoração ao Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. Todos os dias, às 17 horas, posto aqui um vídeo e já peço que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificações sobre os vídeos. Meu nome é Sara Cassimiro, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e diretora da Encantato. Vamos lá falar sobre transtorno específico da aprendizagem. No vídeo de ontem, eu falei a diferença do que era uma dificuldade de aprendizagem para um transtorno específico de aprendizagem. Então hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses transtornos específicos da aprendizagem e eu vou mostrar para você alguns instrumentos que você pode utilizar em casos que você suspeita de um transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura. Então vamos lá. Os transtornos específicos da aprendizagem, de acordo com o DSM-5-TR, podem ser de 3 tipos. Transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, com prejuízo na matemática, com prejuízo na expressão escrita. Então, pode ser qualquer um dos 3. Quando a gente fala de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, seria um prejuízo na precisão na leitura de palavras, velocidade ou fluência de leitura e compreensão da leitura. Não necessariamente a pessoa precisa ter esses 3 sintomas. Ela tem que ter pelo menos um deles. Então, a gente falaria assim: os transtornos específicos da aprendizagem com prejuízo na leitura podem ter prejuízo na precisão na leitura de palavras e ou velocidade ou fluência de leitura e ou compreensão da leitura. A mesma coisa acontece com os transtornos específicos da aprendizagem com prejuízo na expressão escrita. Então, os sintomas são precisão na ortografia, precisão na gramática e na pontuação, clareza e organização da expressão escrita. Quando falamos de prejuízo na matemática, os sintomas são alterações no senso numérico, memorização de fatos numéricos, precisão ou fluência de cálculo, precisão no raciocínio matemático. Dislexia, descalculia, desortografia, né? As pessoas conhecem muito os transtornos específicos da aprendizagem com esses nomes. Mas existe uma diferença, né, de transtorno específico da aprendizagem com o termo dislexia, descalculia e desortografia, porque a desortografia, por exemplo, esse termo nem tem mais no DSM-5-TR. Mas esse assunto é para um outro momento, tá? Vamos falar dos instrumentos que a gente pode utilizar na avaliação desses casos. Primeira coisa, alguns lembretes. Em toda avaliação neuropsicológica, a gente precisa sempre avaliar tudo. Atenção, inteligência, função executiva, memória, linguagem, desempenho escolar. Sempre a gente avalia desempenho escolar, sempre, tá? Você vai fazer ali uma bateria básica, você vai escolher algum instrumento para participar dessa bateria básica sua, né? Então, como por exemplo, no vídeo de ontem aqui no canal do YouTube, eu indiquei 2 instrumentos que vocês podem participar da sua bateria básica de avaliação neuropsicológica, tanto em crianças, adolescentes, como em adultos, tá? É só assistir o vídeo de ontem que você vai ver que eu indiquei alguns instrumentos. Mas vamos supor que você faça esses instrumentos da sua bateria básica de avaliação neuropsicológica e você perceba que, nossa, realmente, a leitura está abaixo do esperado, a escrita está abaixo do esperado, a matemática está abaixo do esperado. Aí, se você fizer isso, você vai criar como se fosse um alerta na cabeça. Opa, né? Parece que tem alguma coisa aí a mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai buscar avaliar de uma forma mais detalhada, de uma forma específica, esse desempenho acadêmico. Então, o que eu vou mostrar para você hoje são quais instrumentos que você pode estar realizando, pode estar fazendo com o paciente quando você suspeitar de um transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, tá? Vou gravar aqui outros vídeos que eu vou falar do prejuízo na matemática. Mas por enquanto a gente vai ficar com prejuízo na leitura. Então vamos lá. Que quando você é suspeita de um transtorno específico da aprendizagem, um prejuízo na leitura, o que você precisa avaliar, né? Você tem que avaliar a leitura escrita, tá? Tanto nos aspectos de rota fonológica como lexical. Você tem que avaliar o processamento fonológico,
que seria a consciência fonológica, nomeação automática rápida, memória fonológica, e funções executivas, memória operacional, atenção seletiva e controle inibitório. Então, são esses três aspectos: leitura escrita, processamento fonológico e funções executivas. Eu já falei aqui em vídeos anteriores quais instrumentos que você pode aplicar para você avaliar funções executivas. Então, nós vamos criar o foco aqui em leitura escrita e processamento fonológico. Ok, vamos lá. Quando a gente fala de leitura escrita, quais instrumentos que eu posso estar utilizando para entender melhor a leitura e escrita? O teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras é um dos meus queridinhos. Ele tá com uma carinha nova, né? Então foi lançado uma nova edição desse instrumento, agora a segunda edição atualizada e ampliada, agora no mês de agosto de 2023. Ele é um instrumento psicométrico e neuropsicológico cognitivo para avaliar a competência de leitura silenciosa de palavras isoladas e servir como coadjuvante para um diagnóstico diferencial de distúrbios de aquisição da leitura. A faixa, a escolaridade dele de aplicação é do primeiro até o quinto ano do ensino fundamental. Esse instrumento ele é excelente, ele é ótimo. Você consegue analisar tanto a rota fonológica como a rota lexical do processo de leitura. Né? A rota fonológica e a rota lexical fazem parte de um modelo, que é um modelo que a gente fala de dupla rota, é um modelo mais bem aceito atualmente em termos de neurociência, para explicar como se desenvolve o processo de leitura e escrita. Então esse instrumento ele é ótimo para estar analisando essa rota fonológica e lexical. Outro instrumento também queridinho dos neuropsicólogos é o PROLEC. O PROLEC são provas de avaliação dos processos de leitura, que tem como objetivo avaliar os diferentes processos e subprocessos que interferem na leitura, para identificar os casos de dificuldade em sua aprendizagem e quais os processos que são responsáveis por essas dificuldades. É indicado para crianças do segundo ao quinto ano do ensino fundamental e a sua aplicação é individual. Esse daqui que eu estou mostrando, com essa capinha, esse rostinho bonitinho aí, ele foi feito para aplicação então no ensino fundamental 1. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro instrumento, que é o PROLEC SER, que foi lançado, na qual você pode aplicar no ensino fundamental 2 e ensino médio. O próximo instrumento, em relação à leitura, né, nós temos a coleção ANELI 1, que é a avaliação da leitura de palavras e pseudopalavras isoladas. A coleção ANELI é um conjunto de 5 testes e cada um deles, ANELI 1, ANELI 2, ANELI 3, ANELI 4, ANELI 5, avalia algum aspecto ou da leitura ou da escrita, tá? Esse instrumento aqui que eu estou mostrando, ele tem como objetivo avaliar a habilidade de leitura oral, mais especificamente, a precisão no reconhecimento de palavras e pseudopalavras. Pseudopalavras são palavras que não têm significado na língua portuguesa, né? São palavras que a gente fala que não existe, não tem significado. O público-alvo são crianças e adolescentes brasileiras de 6 a 12 anos de idade, estudantes do primeiro ao sétimo ano do ensino fundamental. A aplicação é individual. Na coleção ANELI 2, ou seja, no ANELI 2, nós temos a avaliação da compreensão da leitura textual. O objetivo é a avaliação da compreensão de leitura em crianças do quarto ao sexto ano do ensino fundamental. O público-alvo são crianças, então, do quarto ao sexto ano, de 9 a 12 anos de idade, e a aplicação é individual. Aqui o foco é a compreensão da leitura. O ANELI 4 é a tarefa de leitura de palavras e pseudopalavras. O objetivo é identificar a integridade das rotas de leitura fonológica, lexical ou ambas, para completar o processo de avaliação e diagnóstico e traçar o plano de intervenção e as práticas acadêmicas educativas mais eficazes para cada indivíduo. O público-alvo dele é um pouquinho esquisitinho, né? Ele pega crianças e adolescentes de escolas privadas de 10 a 13 anos de idade, com escolaridade de 5 a 6 anos completos de estudos, e adultos de 20 a 85 anos. Por isso que eu falo que o público-alvo é meio esquisito, né? Pegou duas faixas ali e ficou, né, desde os 14 até os 19 anos de idade sem tabela. Mas enfim, é um bom instrumento. E a coleção ANELI 5 é a avaliação da fluência da leitura textual. O objetivo é avaliar a fluência da leitura textual de um texto narrativo, identificar as habilidades e possíveis dificuldades de fluência de leitura oral. Além disso, verificar os pontos fortes e fracos na fluência de leitura e possibilitar o monitoramento da evolução do desempenho. O público-alvo são crianças brasileiras de 7 a 10 anos de idade, estudantes do segundo ao quarto ano do ensino fundamental, de escola pública e escola privada.
A coleção Anelli é legal? É legal, tá? É uma coleção boa. Eu sei que eu não falei do Anelli 3, mas eu vou explicar ele mais pra frente, porque ele é mais específico para uma faixa etária maior, tá? Mas é uma coleção legal. Eu gosto da coleção Anelli. Mas a gente vai ver daqui a pouco se faz parte da nossa bateria complementar, se é minha indicação aí para vocês. Bom, além desses instrumentos da coleção Anelli, nós temos o teste de leitura de compreensão de sentenças, da Anila Pless. O objetivo é a avaliação da habilidade de compreensão de leitura de sentenças. O público-alvo são crianças brasileiras de 7 a 11 anos de idade, estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. Então ele pega a mesma escolaridade que o PROLEC, que é um ótimo instrumento, tá? Então é a mesma, esse teste de compreensão da leitura de sentenças. Por que eu estou reforçando isso? Que ele pega a mesma escolaridade que o PROLEC? Porque o PROLEC, ele tem compreensão de leitura, tem identificação de palavras, de pseudopalavras, identificação de letras, de fonemas, então eu acho que ele é mais completo, tá? Se eu fosse comparar com esse instrumento aqui que eu estou mostrando. Agora, além desses todos, nós temos o PROLEC SER. O PROLEC SER, ele foi criado para realmente atender uma demanda que nós tínhamos, né? Que é uma falta de instrumentos que a gente poderia estar aplicando no ensino fundamental 2 e no ensino médio para avaliação dos processos de leitura. Porque a leitura, em casos de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, ela é muito diferente em pacientes que estão no ensino fundamental 1, que estão no ensino fundamental 2 e que estão no ensino médio. Quando você fala de pacientes que estão no ensino fundamental 1, cursando o ensino fundamental 1, o que você encontra de prejuízo? Você encontra mais prejuízo, inclusive, no reconhecimento das palavras e pseudopalavras, na leitura precisa de palavras, né? Então, de palavras, frases, enfim. Então, o prejuízo maior está ali na leitura mesmo, né? Numa leitura mais eficaz, eles têm dificuldade. Quando você vai para o ensino fundamental 2, essas crianças, elas se alfabetizam, então elas estão lendo. Só que elas vão ler numa velocidade abaixo do que a gente espera, o que compromete a compreensão. Então, o perfil de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, quando a gente está falando de ensino fundamental 2 e ensino médio, não é que eles não leem, eles conseguem ler, mas a fluência está prejudicada. Então, a gente precisa de instrumentos específicos para o ensino fundamental 2 e ensino médio, com certeza também para adulto. Então, o PROLEC SER veio suprir essa demanda que a gente tinha dentro desse contexto do ensino fundamental 2 e ensino médio. O PROLEC SER avalia a capacidade geral de leitura e dos processos cognitivos provenientes dos processos léxico, sintático e semântico. O objetivo é a detecção de dificuldades na leitura. A população são escolares do 2º ao 9º ano do ensino fundamental 2, então de 11 a 15 anos, e do 1º ao 3º ano do ensino médio, de 15 a 18 anos. Inclusive, dentro do manual do PROLEC SER, está escrito que a gente pode aplicar também em adultos, né? Mas mais uma análise mais qualitativa. Outra possibilidade para avaliação de adultos é você estar aplicando a bateria MEC-B. A bateria MEC-B avalia de maneira abreviada os processamentos discursivo, pragmático, inferencial, léxico-semântico, prosódico, leitura escrita por meio de 9 subtestes. O tempo médio total de aplicação é 40 minutos, a faixa de aplicação é 19 a 75 anos de idade, em diferentes níveis de escolaridade. A bateria MEC-B, ela é ótima, tá? É uma excelente bateria. Nós temos também a coleção Anelli 3, que eu não tinha falado dele antes, agora estou falando, porque o foco mais aqui são adultos, né? Então, é uma tarefa de escrita de palavras e pseudopalavras. O objetivo é identificar a integridade das rotas de escrita, fonológica, lexical ou ambas, para traçar o melhor plano de intervenção preventiva, terapêutica ou educacional, ou de continuidade do processo de avaliação. O público-alvo são adultos e idosos de 34 a 82 anos, com os seguintes anos de estudo formal, de 1 a 5 anos, de 6 a 10 anos e de 11 ou mais anos de estudo. É uma prova de escrita, tá? Que você pode estar fazendo, portanto, aí em adultos. Diante disso, de todos esses instrumentos que eu mostrei, Sara, qual que você indica, então, né? Porque afinal de contas não dá para comprar tudo, né? E o pior não é adquirir o instrumento, é porque você tem que estudar, né?
Não adianta só você adquirir e ficar ali guardado no seu armário. Você não vai aprender por osmose, né? Então, eu vou indicar 2, tá? Um específico para essa escolaridade do ensino fundamental 1 e outro para o ensino fundamental 2 e um extra, se você quiser adquirir, tá? Bom, para o ensino fundamental 1, a minha indicação é o Prolec, porque para mim é o melhor instrumento de avaliação dos processos de leitura, tá? Que vai pegar o ensino fundamental 1 e que vai pegar o ensino fundamental 2, que vai pegar o ensino médio, inclusive você pode aplicar de forma qualitativa em um adulto, aí seria o Prolec SER. Para mim são os dois, o Prolec e o Prolec SER. Agora, um instrumento complementar que eu acho legal você ter, e se você puder adquirir, seria o teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras, essa segunda edição do teste. Então ficaria os 3, o Prolec SR e o teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras. São todos excelentes instrumentos, tá? Eu não sei se você já utiliza eles na sua avaliação neuropsicológica, mas eles são ótimos. Vamos lá. Então, quando eu suspeito de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, o que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar a função executiva, eu preciso avaliar a leitura escrita e eu preciso avaliar processamento fonológico. Nós já falamos aqui em vídeos anteriores sobre a escolha dos instrumentos para avaliação de funções executivas. Acabei de falar sobre o que você pode fazer para avaliar a leitura e escrita de uma forma mais específica, porque a gente já tinha falado da bateria básica. E amanhã eu vou falar sobre processamento fonológico. Nós vamos continuar o nosso vídeo aqui falando sobre o que escolher ali para avaliação do processamento fonológico em caso de suspeita de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura. Não posso deixar de falar que a maior parte desses instrumentos que eu estou mostrando aqui, em todas essas sequências de vídeos, toda essa sequência de vídeos que eu fiz aqui para vocês neste mês de agosto, nós temos curso de aplicação, correção e interpretação aqui na Encantato, na nossa plataforma de raciocínio clínico na neuropsicologia, o Ser Neuropsi, exclusiva para psicólogos ou estudantes de psicologia. O Ser Neuropsi tem aulas ao vivo, grupo de estudo, plantão de dúvida, diversos cursos de testes, cursos de reabilitação, enfim, tem muita coisa. Se você quiser conhecer mais sobre o Ser Neuropsi, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e conhecer mais sobre a nossa plataforma. Para quem não é psicólogo ou estudante de psicologia, nós também temos um curso, que é o curso de avaliação e reabilitação para neuropsicopedagogos clínicos, tá? Esse curso de avaliação e reabilitação da neuropsicopedagogia clínica é um curso que a gente coloca ali todos os instrumentos não restritos a psicólogos e todos os cursos que a gente faz aqui na Encantato que não são restritos a psicólogos. Também na descrição desse vídeo, logo abaixo, você encontra um link que você consegue acessar e ver exatamente o que tem dentro desses cursos. Até amanhã!